Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Espero que vocês estejam bem. Eu quero pedir perdão, a minha voz está bem rouca. Hoje deu uma leve melhorada, mas eu estava praticamente sem voz esses dias. E mesmo assim, eu até pensei em não gravar o vídeo por conta da minha voz, mas eu senti que eu precisava vir. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. É Ele que quer falar com você, não sou eu. Eu sou falha, tenho os meus defeitos e o Senhor, né, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas, o Senhor quer me usar mais uma vez para trazer uma palavra para o teu coração. E hoje eu queria ler com você o Salmo 51, o 10 e o 11. É um salmo bem conhecido e eu gosto muito dele, eu tenho feito dele, desses versos, uma oração ao Senhor mesmo. E que a gente ore clamando ao Senhor por isso, por um coração puro, como assim diz o verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Algumas versões falam um espírito reto, um espírito inabalável. O 11 fala: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Esse salmo foi escrito por Davi em um momento em que ele foi confrontado depois de um pecado, né? E ele vai escrever esse salmo então. Esse salmo se deu depois que ele comete o adultério e um assassinato. A palavra do Senhor fala lá em 2 Samuel 11 que na primavera, a época em que os reis saíam para a batalha. Samuel 11, a partir do primeiro versículo mesmo, vai começar a contar essa história. Depois você pega a sua Bíblia e leia, que com certeza o Senhor vai trazer mais revelações ao teu coração. Mas conta que na época que os reis saíam para a batalha, Davi envia Joabe e os seus soldados e o exército de Israel para guerrear, mas ele permanece em Jerusalém. A Bíblia não menciona essas coisas em vão. Conta então que Davi era para ele estar guerreando, pelejando, mas ele fica em Jerusalém. E uma tarde ele se levanta da cama e vai passear pelo terraço. Mostra aqui um rei totalmente ocioso, que por ter muitos que podiam fazer por ele, muitos soldados, tinha o comandante, como um rei, ele precisava de tudo isso. Mas ele ficou ocioso e mandou eles para pelejar e ele ficou, e ele não foi guerrear. E nesse momento, ele vai passear e vê Batseba tomando banho e ele pergunta quem era a mulher, contam para ele que ela era casada com Urias, o Hitita, e mesmo assim ele manda chamar. E quando ela vem, então ele comete um adultério com ela, né? E aí começa toda uma história de decadência, porque vai piorando, né? Ele comete o adultério e ela engravida e conta pra ele. E quando conta pra ele o que ele vai fazer, ele vai. Gente, a história é engraçada, sabe? A gente lê esses textos e aí a gente começa a ver que parece novela, né? Na Bíblia tem. Se você gosta dessas coisas, leia a Bíblia. A Bíblia ela é divertida, só que a Bíblia ela conta. O bom da Bíblia é isso que é o maravilhoso da palavra, que ela vai contar as histórias pra gente, mas ela vai trazer o que isso traz, o peso do pecado, a consequência do pecado. Não é como a gente quando assiste a um filme que não traz nada disso. Tá lá o adultério explícito, tá lá, né, a fornicação, tá lá tudo explícito, mas nunca traz o peso, né, disso que vai trazer o que o pecado traz como consequência. Agora a palavra não, ela vai trazer, ela vai mostrar. Ela é fiel, ela mostra tudo. E aqui nesse momento então, Davi chama Urias, manda chamar Urias que está em guerra para ele vir. E eu fico imaginando a trama na cabeça de Davi, tentando acobertar o seu pecado, porque ele, como rei de Israel, um homem que venceu tantas batalhas, um homem honrado, e nesse momento cai em uma tentação, onde eu acredito que se ele tivesse orado ao Senhor e clamado ao Senhor quando ele foi tentado ali, ele não precisava, né, de passar por tudo que ele vai passar agora, mas ele cai em pecado e ele não, eu acredito que ele não se arrepende de imediato, porque o que vai se desenrolar mostra claramente o coração de um homem
que foi totalmente dominado pelo pecado, então, porque ele vai tentar cobertar de todas as formas o seu pecado. E aí ele vai chamar Urias, e Urias vem para casa, e ele faz com que Urias venha para ver se Urias ia para casa e Urias estivesse com sua esposa, então, para ele falar que o filho era de Urias, que o filho não era dele. Mas Urias, um soldado fiel, não vai para casa. E eu achei interessante que ele fala para Davi assim: a arcas e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Urias entende que era para ele estar guerreando, que era para ele estar pelejando, que não era momento dele estar em casa, porque Israel, os amigos dele, os soldados de guerra que estavam ao lado dele, estavam guerreando, não estavam em casa, não era momento. E o rei, né? E nesse momento ele vai tentar de mais uma forma fazer com que Urias vá para casa. Ele vai embebedar Urias, vai chamar Urias para jantar, embebedar Urias para que Urias fosse para casa. Mas Urias, ele não vai, ele fica na porta mais uma vez, dorme junto com os guardas de seu senhor. Então, na manhã seguinte, Davi, ele manda que Joabe, o comandante, coloque Urias, leve Urias de volta para o campo de batalha e coloque Urias para guerrear na frente, para que então Urias fosse morto, porque ele não era treinado para estar nesse lugar. E a coisa vai ficando cada vez pior, porque Urias então é colocado, ele é morto, e quando Urias é morto, Joabe manda um relatório de guerra, e Joabe, ele pensou que Davi ia ficar indignado, como foi, porque ele chegou muito perto da muralha inimiga. Mas aí Joabe diz para o mensageiro: se Davi, se o rei ficar indignado, conte para ele, fale para ele. Seu servo Urias, o Hitita, ele morreu. E a gente percebe uma trama no coração de Davi, tentando acobertar o pecado, tentando não manchar sua reputação, mesmo que ele tinha pecado gravemente aos olhos do Senhor. Porque lá em 1 Reis 15, 5 fala: pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias. Isso o Senhor reprovou, desagradou muito ao Senhor. Em 2 Samuel 11, no versículo 27, no finalzinho fala: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Fala depois, isso daqui já está falando quando Davi toma Batseba por sua esposa. Urias morre, então Davi toma Batseba por sua esposa. Isso tudo desagradou muito ao Senhor. E nesse momento, Natã, o profeta, é enviado para confrontar Davi pelo seu pecado, porque até então ele não tinha confessado nada. E Davi confronta ele, Natã confronta ele, Natã faz uma comparação, citando um cordeirinho, citando um homem pobre, né? E tudo isso, depois você pega e leia todo o texto, leia a história de Davi se você não conhece. E tudo isso, então, depois Davi cai em si e Davi se arrepende do seu pecado. E ele escreve, então, o Salmo 51, dizendo, o primeiro verso: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga a minha transgressão, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. E aí ele vai começar a clamar ao Senhor. E aí ele cai em si de todo o pecado que ele cometeu e ele vai começar a suplicar, até que no 10 ele vai dizer: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E ele vai começar a suplicar e clamar ao Senhor para que o Senhor crie de novo nele um coração puro, porque Davi entendia que ele tinha nascido em pecado. Nesse momento ele entendeu tudo, que ele nasceu em pecado, que a mãe dele concebeu ele em pecado. A natureza pecaminosa veio desde a queda lá no jardim, quando Adão e Eva pecam, e toda a raça humana já nasce em pecado. E Davi vai clamar ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse criar é o mesmo criar que foi usado
em Gênesis 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. É só Deus que tem o poder de criar. Assim como ele criou os céus e a terra, ele tem total poder de criar dentro de nós um coração puro novamente. O pecado nos consome, nos domina. Quantas vezes somos tentados e em vez da gente suplicar ao Senhor, a gente está sendo tentado. Se você está sendo tentado, comece a suplicar ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro. Conte ao Senhor com detalhes as tentações que você está sofrendo. O Senhor está enxergando, não tenha vergonha de contar para o Senhor. Não tenha vergonha, Ele vê, Ele sabe em qual área é que eu e você estamos sendo tentados. Não alimente essas tentações. Eu acredito que se Davi tivesse ido para a presença do Senhor, falado: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim, ele não teria caído nessa tentação. O Senhor teria dado um escape, o Senhor teria o fortalecido. Mas sabe o que acontece? Nós alimentamos as nossas tentações. Se a minha tentação é sobre algo que eu vejo, a gente está sempre procurando ver aquilo, em vez da gente eliminar e começar a dizer: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim. Davi, ele diz: cria e renova. Quem tem o poder de criar é o Senhor. Ele é criador, ele tem uma natureza criativa. Quem renova? O Senhor, ele renova. Ele tem o poder de renovar tudo que está dentro de nós. Então vamos começar a suplicar ao Senhor. E no verso 11 ele vai dizer: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O Espírito do Senhor é santo. O Senhor, ele é santo e ele não habita em lugar impuro, em lugar sujo. Por isso que ele vai começar a suplicar ao Senhor por isso, porque senão a presença do Senhor se ausentaria dele. E ele entendeu naquele momento que o pecado que ele cometeu por alguns momentos trouxe prazer para ele, mas o que causou nele não se compara. Perder o Senhor, perder a presença do Senhor. A presença do Senhor é melhor do que qualquer prazer passageiro que a terra possa oferecer para nós. Por alguns momentos, por algumas horas, por alguns dias. Mas agora a presença do Senhor é o tempo todo, é uma paz que o mundo não consegue explicar. É uma alegria que não dá para explicar. Às vezes eu sinto uma alegria dentro do meu coração e aí eu começo a pensar como será a eternidade. Porque a gente tem aqui na Terra pequenos flashes, pequenos momentos que mostram como será a eternidade com Cristo depois, quando o Senhor voltar para nos buscar. Como será o céu, como será glorioso. A gente tem leves momentos, leves flashes de como será isso. E Davi, ele entendia que a presença do Senhor era mais valiosa, porque ele com certeza tinha tido momentos maravilhosos com o Senhor, que não se comparava com esse momento que ele teve, esse deslize de passar alguns momentos com Batseba por tentação. Que o Senhor nos livre das tentações, que nós possamos buscar e clamar e pedir: cria em mim, cria em nós, ó Deus, um coração puro, que a pureza faça parte das nossas conversas, que a pureza faça parte dos nossos pensamentos, que a gente domine os pensamentos impuros que vêm à nossa mente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A presença do Senhor, o Santo Espírito de Deus habitando dentro de nós, vale mais do que qualquer prazer que o mundo possa estar te oferecendo. Rejeite, corra, se possível, corra, corra, corra do que estão te oferecendo, corra. Porque o pecado, ele vai trazer uma consequência. Davi vai experimentar muitas coisas depois disso tudo que se desenrolou. Depois dessa história, vai ter muita tristeza na casa, na família de Davi. O Senhor o perdoou, mas o pecado, ele tem consequências. Então, vamos suplicar e clamar ao Senhor para que não venhamos cair no lugar que não é para a gente cair, em tentações que não é para a gente cair. Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao teu coração. Eu não sei em qual área você está sendo tentado, mas o Senhor, ele conhece, conte. Você pode contar detalhes para ele. Eu tenho contado detalhes para o Senhor de coisas que muitas vezes eu queria esconder do Senhor, mas ele vê.
Ele vê, eu não posso fugir da presença dele. O Salmo 139 fala sobre isso. Para onde eu me irei? Para onde eu me irei? Para onde? Eu posso ir para cá, para cima, para baixo, como vai dizer o Salmo. Nos céus, no profundo do abismo, no oriente, no ocidente. O Senhor, ele tá, ele vê. Não adianta a gente correr dele. Ele contempla. Então o melhor é se render e dizer, Senhor, o pecado está batendo na minha porta, o pecado está me chamando, me ajuda, me ajuda. E eu tenho certeza que o Senhor vai enviar um escape, o Senhor vai te fortalecer. E um dia você vai testemunhar e dizer, eu quase caí aqui nesse lugar, mas o Senhor com sua mão forte me tirou. Ele criou em mim um coração puro. E o Santo Espírito Santo dele não se ausentou da minha vida. O Santo Espírito dele dentro de nós é o melhor que nós podemos ter aqui nessa terra. Nós vamos orar e clamar ao Senhor para que o nosso coração se torne puro. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Eu te louvo, Jesus, tu és bom. Cria em nós, ó amado Pai, um coração puro. Renova dentro de nós um espírito estável, Senhor. Ah, Senhor, que o nosso espírito, Jesus, seja inabalável. Ah, Senhor, que a tua presença não se ausente de nós. Ah, Senhor, tem misericórdia. Que o teu Santo Espírito não se ausente. Senhor, é melhor a tua presença, Jesus, do que todos os prazeres oferecidos a nós. Senhor, a tua presença vale mais. O Senhor é melhor que tudo. Então tem misericórdia das nossas vidas e cria em nós um coração puro. Coloca, Senhor, no coração dos meus irmãos uma pureza, Senhor, que só o Senhor pode colocar. Ah, Espírito Santo de Deus, eu clamo e suplico a Ti. Tem misericórdia de nós. Ah, o Senhor é bom. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo.